Mas afinal, o que é um ambiente alfabetizador? Olá, eu sou Luana Serra e esse é mais um episódio do nosso AlphaFlix. Com certeza você já ouviu, já pensou, já discutiu, já refletiu a respeito desta expressão ambiente alfabetizador, que é algo muito presente nos contextos alfabetizadores. Quem trabalha com alfabetização ou mesmo quem de alguma forma está próximo desse contexto já ouviu, já usou, já sabe da importância de um ambiente alfabetizador. Mas de fato, o que isso significa? Qual a importância de um ambiente alfabetizador? O que de fato caracteriza um ambiente alfabetizador? Eu tenho quase certeza que quando você pensa nessa expressão, o que te vem à mente são imagens como essas. E aí, acertei? Em geral, quando a gente pensa em ambiente alfabetizador, a gente pensa nesses espaços nos quais há muitas coisas pela parede, muitas informações visuais, uma sala na qual a gente consegue ver materiais, em especial nas paredes, colados nas paredes, dando privilégio talvez para alfabetos, muitas vezes alfabetos com imagens, que esse pode ser uma próxima conversa, nomes, listas, às vezes personagens, enfim. Na maioria dos casos, quando a gente vai investigar e vai se aproximar um pouco mais desta discussão, desta temática sobre o que caracteriza um ambiente alfabetizador, o que as pessoas, os educadores, nos trazem é de que é um ambiente com estímulos visuais. É uma sala, é um espaço no qual a gente precisa ter na parede estímulos do ponto de vista desse contexto de leitura e escrita, então letras, né, o alfabeto, palavras, às vezes personagens, às vezes alguns textos que vão compor este, entre aspas, cenário, este espaço no qual as crianças que estão em período de alfabetização são expostas. Mas é justamente esse o ponto que eu quero discutir e problematizar com vocês. Porque o que caracteriza um ambiente alfabetizador não são os materiais colocados na parede. Não são os materiais que são dispostos às crianças, ainda que não nas paredes, mas pelo espaço, pelos cantos, pelos contextos, enfim, da forma como cada um pensa e organiza ou até denomina. O que de fato caracteriza um ambiente alfabetizador e que não necessariamente é a sala de aula ou a sala referência, ele pode ser a escola inteira, os espaços externos das salas, os corredores, outros espaços da escola, é a questão da interação. Para que um ambiente seja de fato alfabetizador, ele precisa preconizar, ele precisa garantir que haja interação, que haja participação efetiva dos sujeitos que ali transitam, que ali habitam, que ali se alfabetizam. Ou seja, de nada adianta encher as paredes de alfabeto, de listas de palavras, de nomes, de personagens, que nem caracteriza, né, nem caracterizaria uma necessidade aí para esse ambiente, se não houver interação. Ou seja, aquilo que vai para a parede, ela é fruto de uma situação, de um contexto de interação, de participação, de envolvimento das crianças, para que aquilo que vai para a parede seja ou recurso, memória de aprendizagem, então uma referência na qual as crianças podem se basear como algo vivido para buscar boas referências, ou ainda ser de fato referências confiáveis, fontes de pesquisa confiáveis para as crianças pensarem a respeito da leitura e da escrita. Então, a gente põe sim o alfabeto na parede, que aliás é o alfabeto cru, sem imagens, sem atalhos, sem sílabas, na perspectiva psicogenética e psicolinguística, a gente põe o alfabeto em caixa alta, com todas as letras do alfabeto,
e coloca a lista de nomes da turma e outros textos que vão sendo produzidos e com os quais as crianças interagem e participam e ajudam a produzir, para que aquilo sirva de fonte de pesquisa segura. Então, eu preciso de informações, porque eu ainda não sou completamente alfabetizado, eu ainda não domino completamente o sistema de escrita e de leitura, então eu preciso buscar fontes de informação confiáveis para pensar naquilo que eu pretendo ler ou escrever. Então, eu quero escrever uma palavra, não sei com que letra. O espaço alfabetiza quando ele me fornece pistas confiáveis nas quais as crianças podem buscar essa fonte de informação para tecer generalizações e pensar naquilo que ela está querendo ler ou escrever. Então, não é uma parede cheia de coisa que vai caracterizar um ambiente alfabetizador. Um ambiente é alfabetizador na perspectiva de uma alfabetização que pressupõe que ler e escrever é uma construção de sentido, é uma atuação com práticas sociais de leitura e escrita, quando de fato esses sujeitos então interagem com esse espaço, interagem com esse material, quando esse material fornece pistas e fontes de pesquisa seguras e confiáveis para que eu possa pensar na leitura e na escrita. Então não adianta decorar a sala com muitos materiais e achar que isso garante de fato um ambiente alfabetizador se as suas práticas não forem práticas que coloquem esses sujeitos em interação, em diálogo com esses materiais, tanto do ponto de vista de quem está produzindo, quanto do ponto de vista de quem foi produzido por um parceiro mais experiente e aquele sujeito, no caso em geral as crianças, usam desses materiais para pensar a respeito desse processo de construção, desses processos evolutivos que é compreender o sistema de leitura e de escrita. Ok? Até a próxima!